O quarto tópico dos canais da educação cristã é escola de música, escola de educação musical. O salmista no Salmo 33, verso 3, nos diz: cantem-lhe uma nova canção, toque com habilidade ao aclamá-lo. Um dos salmos vai dizer que devemos louvar a Deus com retidão. Ele diz: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver conhecido todos os seus estatutos. Quer dizer, existe a habilidade para cantar, e a retidão também no canto e na música. Os levitas eram treinados a tocar e cantar bem. Mesmo sabendo disso, o salmista faz uma recomendação nesse cântico de louvor a Deus como Criador e Senhor. Então eu preciso ter esse cuidado. E a escola de música, ela vem aparecer justamente para isso, para nos trazer habilidade, para nos trazer conhecimento. Os grandes avivamentos sempre trazem grande música sacra com um instrumento de adoração ao Senhor e comunicação da sua mensagem. Através da música, nós evangelizamos, nós ensinamos. Eu tenho uma musiquinha de infantil que eu gostava muito, que eu gosto muito, para ensinar os pequenininhos, 3, 4 anos de idade. Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Então, com a música você ensina. É importante. É importante. A música genuína evangélica é tão importante para o culto cristão. Ela também é objeto da educação cristã. Tem um relevantíssimo papel pedagógico a desempenhar. Então eu preciso ter esse cuidado, porque ela é importante. Faz parte do culto, faz parte dos nossos encontros. O que é a música? A música é a arte de manifestar-se os diversos sentimentos da alma humana através da artística disposição dos sons. Tecnicamente, pode ser definida como a arte e a ciência que, através da combinação da harmonia, da melodia e do ritmo, produz sons agradáveis. Realmente, a música tem uma definição. Então, ela é uma arte, ela é uma ciência. Existe uma combinação. Isso nós vamos ver lá no capítulo, acho que 4 de Gênesis, ali no começo, falando sobre a confecção de instrumentos musicais. A música está na humanidade desde o seu início. A palavra música procede do vocábulo latino música, que por seu turno é já do termo grego music. Se buscarmos seu étimo, veremos que este vocábulo vem de Musa, que na antiga Grécia era uma divindade mitológica encarregada das artes e da poesia. Existe também uma filosofia nesse termo. A origem da música vem das Sagradas Escrituras. Inferimos ter sido a música a arte que Deus ensinou inicialmente as primeiras dentre as suas criaturas racionais, os anjos. Em primeiro, ó tônico e atribulado Jó, indaga o Senhor: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Quem lhe expôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu seu belo cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas das alvas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó capítulo 38, versículos 5 ao 7. Quer dizer, as estrelas cantavam. Interessante, não sei se algum de vocês viu essa reportagem ou já viu esse vídeo, mostrando sobre os sons que existem no universo. Aí mostra sobre isso, os sons das estrelas e tal. Eu achei interessante. Eu não posso tecer melhor o comentário, porque tem muito tempo que eu vi esse vídeo, ou essa reportagem, e só me chamou a atenção sobre esses sons que o universo emite. A necessidade da educação musical. Por que necessidade? Olha bem. Além da necessidade de conhecimento, existe a necessidade de uma comunhão com Deus. No livro de Crônicas, Davi
ele fala uma coisa interessante com relação a essa área do templo, a essa área da liturgia de Deus. Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum. Olha bem, para profetizarem com harpas, com alaúdes, com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do ministério. Quer dizer, pessoas especiais foram separadas para isso, que havia um glamour sobre isso, sobre a profecia através dos instrumentos musicais. A música sacra não é um mero aparato litúrgico, é indispensável ao culto e imprescindível ao consolo da alma. De novo, olha só o que significa a música é a arte de manifestar o diverso sentimento da alma humana através da artista, dessa área, dessa arte. Ou seja, a música está envolvida com a nossa alma, com o nosso emocional. Às vezes você ouve um hino e aquele hino te chama a atenção, daqui a pouco você está em lágrimas. E você fala, pô, me emocionei, porque é uma das formas da música. Então, por isso, deve a educação cristã fazer dos fiéis uma comunidade de adoradores. No Antigo Testamento era definido por 3 palavras hebraicas, o louvor e a adoração a Deus. Eu preciso entender isso. Primeiro era barak. O que significa barak? Bem dizer. A palavra barak no hebraico quer dizer bem dizer. Então era uma forma de você adorar a Deus. E a ayadar. Ayadar no hebraico quer dizer dar graças e louvor com as mãos estendidas. Aí você, quando levanta as mãos e tal, é justamente essa palavra que era pronunciada para que o povo desse louvor e ações de graça com mãos estendidas. E tem o Balal, que significa aleluia, que tem o significado de louvar ao Senhor. Então existe essa necessidade nossa, porque está dentro do nosso DNA. Tem um hino, eu não sei o cantor, me perdoe, que eu não sou muito da música, eu gosto de ouvir canções e hinos, mas eu não sou muito da música. Mas tem um hino que diz que nós temos DNA de adorador. Deus, quando forma o homem, uma das coisas que ele faz o homem é para adorá-lo. Porque a Bíblia vai nos informar, nos diz que adoração somente ao Senhor. Quando eu me afasto de Deus, por eu ter esse DNA de adorador, eu crio imagens, esculturas para minha adoração, pessoas para minha adoração. Tiro Deus e boto objetos, pessoas, no lugar de Deus. Então eu tenho que ter esse cuidado. Preciso ter esse cuidado, porque devido ao ter o DNA de adorador, eu fui feito para adorar. Então eu preciso dar a melhor adoração da minha parte. Claro que nem todos terão a capacidade dos levitas que no Santo Templo ressaltavam-se sublimemente na arte da música. Hoje, na igreja, tem uns que são excelentes professores, tem uma dinâmica, uma didática excelente. Tem outros que na área da logística da igreja, o que precisar dele na logística, atrás das cortinas, você não vai ter dificuldade. Tem outros que têm na arte da pregação, da homilética, tem uma facilidade de falar. E outros que têm a habilidade do canto. Isso é próprio. Tem pessoas que se dedicam, ensaiam, no dia a dia vai se preparando, vão cantar bem, não tenho dúvida de nenhuma. Mas tem uns que sobressaem. Por quê? Porque ele tem essa coisa dele, além da dedicação, está dentro dele essa coisa do levita, de cantar sublimente, de se aprimorar, de fazer o melhor. Todavia, os que louvam a Deus devem fazer o melhor, porque ele merece toda a glória e toda a honra. Não é porque eu não sei cantar que eu vou chegar diante da igreja e dizer, irmão,
por favor, não repare minha voz, não repare que... Não. Se eu quero cantar ao Senhor, eu vou dar o melhor. Agora eu preciso entender qual é o melhor. Às vezes o meu melhor para Deus, eu vou, na minha hora de louvar, eu vou desafinar. Sim. Você que está me ouvindo pode até sentir dor no ouvido, mas Deus sabe que é o meu melhor, porque faz parte da adoração. Não estou dizendo que você, por não saber cantar, por desafinar, não deva louvar a Deus. Eu estou falando que você tem que fazer de coração, de alma. Mas mesmo você não sabendo, você tem que se preparar. Copiar a letra num papel para não esquecer na hora de cantar. Ouvir o hino pelo cantor que fez aquela composição várias vezes para pegar algumas entonações, a altura do hino. Tudo isso está dentro para você dar o melhor de Deus. Não é pegar o papel e cantar por cantar. Não faça isso, porque a Deus precisamos dar o melhor. André Fischer diz o seguinte: dai-me o direito de compor as canções de uma nação e eu não me preocuparei com quem faz as suas leis. Ou seja, quando eu tenho esse papel nas canções, a música em si nunca vai me levar para o lado errado. Claro que tem canções que é terríveis, que não podia chamar nem de canção, nem de música, mas a música está voltada para a verdade. Como nós falamos, profecia. A música fala de profecia, tá? A música é indispensável à igreja, no entanto, não é parte mais importante do culto. Jamais poderá substituir a exposição da palavra de Deus. Deixa eu abrir uma aspa aqui. Eu fui a uma igreja certa vez e eu fiquei impressionado. O pastor que era o dirigente da igreja, ele virou para mim e falou assim: meu irmão Paulo, aqui o nosso culto tem 2 horas de duração. É 1 hora de louvor e 1 hora de palavra. Eu falei: rapaz, gostei disso. Ou seja, ele não estava colocando no mesmo ponto, ele estava mostrando o quanto era valorizado também a palavra de Deus. Pois, é de conhecimento de muitos, que tem igreja que você canta, e no final diz: agora vai ser a parte mais importante do culto. Aí te dão 15 minutos para você falar da parte mais importante. Então, a igreja é forte, a igreja é alicerçada, a igreja é missionária, a igreja é desbravadora, porque ela tem a palavra. A palavra. Eu tenho que ter esse cuidado. Apesar de Lutero haver dito estar a música acima da teologia, ela jamais poderá roubar o espaço da doutrina. O Lutero é o grande autor do Castelo Forte, né? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Quer dizer, ele é um grande compositor de música e faz essa abordagem, mas a música nunca vai estar acima do ensino da palavra de Deus. Em algumas igrejas, desventuradamente, a pregação já é coisa do passado. Todo o tempo de seus cultos é tomado por show e outros espetáculos deploráveis. Como Deus haverá de ser adorado nessas reuniões? Eu preciso ter esse cuidado, porque as inovações trazem prejuízos para o Evangelho, para a obra de Deus. Qual foi uma das inovações que trouxe morte? Olha só, houve morte. Toda vez que tentamos inovar, vou criar isso porque vai chamar atenção. Não faça isso. Ore a Deus e peça a Deus para te dar direção naquilo que lhe agrada. Nos diz a palavra de Deus que Davi, quando soube que a arca estava numa casa, fez um carro de boi novo, fez tudo de novinho e mandou buscar, trazer no carro de boi. Quando você lê a passagem, diz que ao passar lá, talvez passou num buraco, numa saliência no caminho, a arca tendeu a tombar.
tentou proteger a arca. Proteger. Ele não tocou por tocar. Ele foi proteger a arca e morreu. Mas por que ele morreu? Ninguém podia tocar na arca. E por que ele tocou na arca? Porque a inovação de Davi, criando um carro de boi para carregar a arca, porque a lei dizia que ela tinha que ser carregada através de 2 varais que eram colocados em suas argolas, nas suas laterais, e os levitas carregavam sobre os seus ombros, usando aqueles varais. Quer dizer, não ia ter condição nenhuma de cair a arca, porque eles sabiam como carregar. Mas Davi, inovando, querendo inovar, fez o carro de boi e trouxe a morte desse homem. Então eu preciso ter cuidado, porque as inovações na igreja, principalmente na música, pode trazer malefícios irreparáveis na casa de Deus. Depois, sem qualquer pejo, isso, nesses espetáculos que eles fazem, reservam 15 minutos minguados para a exposição da palavra. O resultado é desastroso. Não se assuste com o que eu vou falar. Aí você vai ver músicos, hoje, que eles tocam, estão no culto, começou o culto, estão lá tocando. Quando começa a pregação, eles descem, vão beber água, vão conversar no pátio da igreja. Aí depois fala, mas por que não acontece comigo? Por que... Você não dá atenção, você não dá a devida atenção à palavra de Deus. Você não é alimentado pela palavra de Deus. Porque o que te tira do mundo, o que te separa do mundo, o que te afasta do mundo é a palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O processo da santificação é o meu afastamento do mundo. Ah, mas músicos que não são libertos, cheio de problemas, cheio de coisa na cabeça, cheio de desobediência. Se, pois, a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como eu vou me libertar se na hora da palavra eu saio? Como eu vou me libertar se eu não tiro minutos, algum tempo da minha vida na meditação da palavra de Deus? Não reclamem. Não reclamem. Músicos. Eu conheço músicos de Deus, me dá visões do céu com os músicos e hoje está cantando no mundo, tocando no mundo. Conheço os músicos que tocam no mundo. Por favor, se tem carteira assinada, se tem um contrato, faz parte da profissão dele. Eu também não vou ser tão radical. Mas eu tenho que saber como fazer. Eu falo para os músicos da minha igreja. Se alguém me convidar para tocar em algum lugar que não seja a igreja, você tem que ter 2 observações. Primeiro, se seu instrumento é consagrado a Deus, ele só deve ser usado para louvar a Deus. Ponto. Só que existe uma outra coisa mais ainda importante nisso que a gente não se toca. Se eu sou músico dedicado a Deus, às vezes eu nasci no Evangelho e os meus pais me apresentaram a Deus e me dedicaram a Deus. Então eu sou vaso dedicado a Deus. Se eu me usar ou deixar ser usado para aquilo que não engrandece a Deus, para aquilo que não bendiz a Deus, para aquilo que não dá graças e louvor a Deus, aleluia a Deus, eu vou ver a mão de Deus escrevendo na parede lá, ó, Mene, Mene, Tekel, Usurfaim. Lembra disso? Quando o moço lá da Babilônia resolveu se embriagar usando os vasos consagrados de Deus. Porque, queridos, Deus não obriga ninguém a nada. Até você fazer um voto, ele diz, ó, não, se não pode cumprir, não vota. Mas se votar, cumpra. Se votar, cumpra. Então, querido, na escola de música, nós vamos aprender as harmonias, como foi falado, a melodia, os ritmos e tal. E eu preciso ter muito cuidado com isso. Certa vez um
uns músicos na igreja estavam tocando uma música mais alegrezinha. Aí, poxa, esses irmãos vêm para cá para tocar esse tipo de rock. Eu falei, peraí. Mas na harpa cristã tem hino que tem marchinha, tem samba canção, batida do samba. Tem um monte de ritmo. Não confunda as coisas. O ritmo é uma coisa e letra é outra. Eu tenho que saber que letra, se a letra está adorando a Deus. É isso que eu preciso saber. Mas o ritmo, eu não posso condenar alguém por tocar um ritmo. Claro que eu não vou chegar na igreja e pedir alguém para tocar um heavy metal. Aí é diferente, pô, é escandaloso. Mas eu tenho que ter muito cuidado. Porque tem muito, por exemplo, tem muita gente que condena. Estou falando porque eu gosto de ser equilibrado. Tem muita gente que condena determinadas músicas na igreja por causa do ritmo, mas quando você, vou falar baixinho para ninguém ouvir, ninguém pode ouvir isso, mas quando você repara, tira a letra de alguns corinhos de fogo, ditos corinhos de fogo, o batuque é afro. Ué, o afro pode e o outro ritmo não pode? Só porque é corinho de fogo? Então eu tenho que ter o bom senso. Ou o senso do sagrado. Se vai trazer escândalos, eu não faço. Se essa música vai trazer escândalo, se esse ritmo vai trazer escândalo, não faço. Tem que ter esse cuidado. Quanto àqueles que julgam a música mais importante do que a palavra de Deus, deveria saber que no princípio era a palavra. Tudo começou pela palavra. Então eu não posso jamais botar nada acima da palavra. E o que vai dizer quem eu sou, para que eu sou e para onde eu vou, é a palavra. Então, muito cuidado. Não posso estender como alguns músicos, metidos a teólogos, lograram concluir que com o arrebatamento da igreja, a palavra simplesmente deixará de existir, a fim de que a música seja tudo em todos. Para fechar, se a palavra não vai existir, olha, é pesado que eu vou falar para você agora. Eu quero afirmar para você que Jesus acaba. Porque ele é a palavra. Ele é a palavra. E diz, no seu reino, é ele que vai nos ensinar. Ele vai ensinar o quê? Palavra. Então tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos, nesses canais da teologia da educação, nós temos a doutrina, o ensino, que é importantíssimo, imprescindível. Nós temos a formação de obreiros, precisamos de obreiros formados. Temos a formação, a escola de missionários, que é imprescindível também nos nossos dias, por causa das culturas no mundo. Temos a escola de música e uma das também principais na educação cristã, que nós vamos abordar a partir de agora, é a Escola Bíblica Dominical, a EBD, Escola Bíblica Dominical. E então, no próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre EBD até o final agora do módulo. Pontos que é muito importante nas EBDs das igrejas. Infelizmente, nós já estamos vendo algumas igrejas estão tirando a EBD. Cria um culto com música e tal, e uma pregação, que é o culto matinal do domingo. E a EBD é imprescindível. Só para entender o seguinte, que nós temos na EBD a criança aprendendo, o recém-nascido aprendendo, o adolescente aprendendo, o jovem aprendendo, o adulto aprendendo, o ancião aprendendo. É uma escola completa. Mas isso nós vamos falar no outro vídeo, numa continuação desses tópicos, desse último tópico, dessa necessidade, desses canais da educação cristã. Amém.